meu entrevistado para o programa de hoje é Ronald Ázaro, secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro e também vice-presidente do Fornatur, que é o Fórum Nacional de Dirigentes Estaduais de Turismo. Ronald, prazer de estar aqui, principalmente o prazer de estar aqui quando a ABAV completa um ciclo de 10 anos de feiras aqui no Rio de Janeiro. Essa é a 40ª edição, portanto, a última edição da feira nessa fase aqui no Rio de Janeiro. Que balanço você faz, primeiro, numa questão factual, da edição da ABAV 2012? Bom, primeiro a gente tem uma pontinha de saudade já da ABAV que está saindo do Rio de Janeiro. Mas nesse ciclo de 10 anos, a gente vê que ela cumpre a formalidade, o que foi acordado. E essa de 2012, como prometeu o presidente Azevedo, ela termina numa alta exposição e, para mim, especialmente, eu vejo que ela criou uma dinâmica muito boa na medida que faz um mix dos seus expositores. Então, eu acho que ela termina esse ciclo de 10 anos, que na verdade era de 5, foi prorrogado por mais 5, e aí eu não vejo nenhum contencioso nesse formato, pelo contrário, é uma oportunidade hoje de levar esse grupo hoje de consumidores, de bons profissionais da área de turismo para outras áreas do país, aproveitando esse bom momento do Brasil. Então vai com essa pontinha de saudade, mas vai com até breve, esperando, como já falou o presidente, próximas às Olimpíadas teremos mais outras edições da ABAV aqui no Rio de Janeiro também, viu, Magna Vita? E a gente comemora isso e agradece esses 10 anos que a ABAV emprestou o prestígio dela para o Rio de Janeiro. Agora, Ronald, o turismo no Rio de Janeiro vive um momento especial. Nós temos à frente do Executivo do Estado um profissional que iniciou a sua vida pública no turismo como diretor de operações da Turizil, o governador Sérgio Cabral. Ele conhece profundamente o setor e principalmente essa visibilidade que o Rio tem no mercado internacional hoje, com os mega eventos esportivos. Me fala desse momento, dessa transformação que o Estado está vivendo, não apenas a cidade do Rio de Janeiro, no setor do turismo. Eu acho que teve que ser o governador Sérgio Cabral para acontecer esse momento no Rio de Janeiro. E ele não, essa magia, né, não está sendo de uma hora para outra tirada da cartola. Teve muito suor, teve muito empenho. O governador viajou bastante buscando parceiros, está fazendo a promoção do Rio de Janeiro, buscando investimentos. Então, quem não lembra, ou seja, quem for pensar no Rio de Janeiro há 6 anos atrás, vai lembrar de um Rio de Janeiro com uma autoestima lá embaixo, com muitos problemas, principalmente problemas de violência. E o governador começou através da política mãe de todas as políticas públicas, que foi com relação ao problema da segurança pública. Hoje as UPPs, além de ser uma política acertada, onde trouxe a tranquilidade para o carioca e trouxe a possibilidade da vinda, do aumento dos fluxos de turistas aqui para o Rio de Janeiro, é justamente o resultado desse trabalho árduo que começou realmente até antes da sua posse. Mas aquele trabalho para trazer a Copa do Mundo, trabalho para trazer as Olimpíadas para o Rio de Janeiro, esses grandes eventos trouxeram outros eventos menores e eventos relevantes, como é a Jornada Mundial da Juventude. Estava lá o governador quando foi anunciado em Madrid. Foi a Madrid, ele estava lá junto com o prefeito, participando desse processo de construção para trazer a Jornada Mundial. O Rock in Rio, que retornou para o Rio de Janeiro, era um Rock in Rio que já estava sendo um produto internacional, quer dizer, retorna com o Rio de Janeiro. Então, todos esses fatores, todos esses grandes eventos que estão vindo aqui do Rio de Janeiro, produto, mais uma vez que eu digo, de muito trabalho, de muito empenho, de muita articulação do governador com outros entes, com outras pessoas, com outros chefes de Estado, que fez chegar ao Rio de Janeiro da maneira que ele está hoje. Então hoje nós comemoramos, realmente nós comemoramos o aumento do fluxo de turistas, aumento de investimentos. Hoje o Estado do Rio de Janeiro é quem mais traz investimentos, aumento da empregabilidade, é o menor índice de desemprego aqui no Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, são sérios fatores que culminam com a economia do turismo aqui no Rio de Janeiro, vivendo esse momento de alegria. Você fez parte do primeiro governo Sérgio Cabral como secretário do Trabalho. E o turismo é hoje a pasta que você comanda nessa segunda fase do governo.
E o turismo é um gerador de emprego e com uma velocidade muito grande. Dentro da ótica do ex-gestor da Secretaria de Trabalho, como é que você vê o turismo como gerador de oportunidade para crescimento profissional e gerador de emprego no Rio de Janeiro? Exato. O que a gente pensava há algum tempo atrás, que seria o grande afunilamento, tá, das preocupações com relação ao receptivo do turista, principalmente o turista internacional, mas o turismo doméstico também, era com relação à mão de obra. As pessoas que estavam fazendo essa recepção. E ainda na Secretaria de Trabalho, Magna Vita, a gente trabalhava muito na qualificação, na capacitação da mão de obra. Inclusive mundial para o turismo também, né? Exato. Com cursos voltados e o que a gente percebia era o seguinte, que toda a capacitação ou cursos de qualificação para a área de turismo era a que tinha maior receptividade e o que tinha menor evasão. E com absorção imediata, quer dizer, Em a mão contato, de obra... exatamente, quando a gente tinha com os institutos, com as associações do ramo daqui da área do turismo, eles absorviam quase que imediatamente, dado a demanda do aumento do fluxo para cá e da necessidade desse emprego. Então hoje, de fato, a gente vê isso e a gente fala aqui na pele, mas o turismo é o maior, tem esse potencial de maior empregador para o momento. Então, é pouco investimento que se faz para ter uma grande absorção dentro do mercado de trabalho e a inserção dessa mão de obra. Você tem todos os níveis de mão de obra na cadeia produtiva do turismo. Então ela pode absorver. Tanto que eu acho que o governo federal começa a ter essa compreensão da importância do turismo dentro da economia do país. Você participou de uma reunião onde estava lá a ministra Gleisi Hoffmann. Então isso já é a demonstração de importância, em menos de um mês, terem 2 reuniões já com a Casa Civil. Hoje a gente vê como o ministro do Turismo, Gastão Vieira, tem essa articulação junto com o entendimento da presidente Dilma, dos principais ministros hoje, ministérios que formam o governo, de trazer para próximo de si, né, ações que possam minimizar qualquer impacto negativo que traga no turismo, podendo aumentar fluxo, empregabilidade, recursos, economia. Hoje o país vive um ciclo virtuoso, tá, de empregabilidade, de investimento, e o Rio de Janeiro, eu acho que a coroa, é o diamante dessa coroa para falarmos do turismo. Eu vou pedir um intervalo comercial, estamos chegando ao final desse bloco, e queria aqui deixar uma questão. A ABAV reclamou muito que um dos fatores que levam ela a sair do Rio e voltar a São Paulo é o preço da hotelaria carioca. Certo. Na Rio +20 nós enfrentamos essa questão do preço também. Está caro fazer turismo no Rio de Janeiro? Me responda isso depois do intervalo comercial. E voltamos com o programa Magna Vita, direto do Rio Centro. Hoje é um programa especial para todo o Brasil, pela Rede CNT. O nosso programa hoje, direto do Congresso da ABAV, uma série de programas especiais falando sobre turismo e mostrando as pessoas que fazem o turismo nacional. E entre essas lideranças nacionais, Ronald Asaro, secretário de Turismo do Rio de Janeiro, que eu tenho a honra de recebê-lo aqui no VIP Lounge do Jornal de Turismo, aqui no nosso mezanino, junto com o Jornal de Turismo e a Rede CNT. Onde eu deixei uma questão no último bloco relacionada a custo da hotelaria carioca. E há uma reclamação por parte de alguns setores de que a hotelaria do Rio de Janeiro é uma hotelaria cara. Magna Vita, a gente tem que buscar um fio histórico desse momento. O Rio de Janeiro ele viveu durante muito tempo estagnado. Ele ficou engessado na possibilidade de novos empreendimentos hoteleiros, de novas construções. Ele ficou isolado quando a gente tinha as governanças, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal isolado. Então, esse momento, que parece pequeno, durou muito tempo. Então, nesse tempo transcorrido com todos esses problemas, o Rio de Janeiro ficou realmente engessado, sem novas construções. A partir da assunção do governador Sérgio Cabral, novas políticas públicas foram realizadas e a harmonia entre os governos federal, estadual e municipais, tá, fez com que acontecesse esse momento. Então hoje o Rio de Janeiro se ajusta a esse momento. Então nós temos hoje uma hotelaria escassa, com poucas unidades.
mas ao mesmo tempo que nós estamos conversando aqui, existem 19 novos empreendimentos sendo construídos só aqui no Rio de Janeiro. Aqui onde nós estamos conversando hoje, nessa semana foi lançada uma pedra fundamental de um hotel com 304 novas unidades. No estado do Rio de Janeiro, serão 36 novas construções de novos empreendimentos hoteleiros. A flexibilidade que foi dada à legislação para que pudesse ter novas construções, tá, dá a oportunidade que tenha esse investimento desses novos empreendedores da área do turismo, dos hoteleiros principalmente. Então hoje, tá, no começo, vivendo esse boom e o primeiro grande laboratório para o Rio de Janeiro foi a Rio+20. Aí estávamos todos preocupados se o Rio de Janeiro teria capacidade de recebê-lo. Passou com louvor. Exato, e todo mundo muito preocupado com o valor das diárias. E quando veio a Rio+20, a gente viu o seguinte: primeiro, realmente está cara a diária, mas o hotel da Orla, hoje, que são poucas unidades que são oferecidas aos hotéis que hoje ficam na Orla do Rio de Janeiro. Se você andar 2 quarteirões, 3 quarteirões para trás, você vai encontrar disponibilidade de aposentos e até bons preços. Então basta procurar e hoje a gente da tem. localização, você quer um hotel da Champs-Élysées, você vai pagar mais caro também, né? Exato. Se você quer um hotel na 9 de julho em Buenos Aires ou na Champs-Élysées em Paris, você paga o então preço. Foi por isso que eu te provoquei para que a gente chegasse a isso. Então hoje o Rio de Janeiro não está caro, hoje o Rio de Janeiro está ajustado, está equivalente a grandes destinos internacionais. Se você for a Paris, se você for a Londres, se você for a qualquer outro grande cidade dessa que tem um destino disputado, você vai encontrar realmente preços caros. Ronaldo, mas não está mais caro que outros, Você chegou não. no comando do turismo numa aliança partidária, o PSC, que é o partido que você preside, faz parte da base de apoio do governador Sérgio Cabral. Nessa rearrumação no segundo mandato, coube ao PSC a indicação do secretário de Turismo. E você deixa o trabalho, foi para o PDT e assume a Secretaria de Turismo. E houve uma reação inicial porque acabou mudando e gerando um fato novo, pela razão de terem no Estado governantes que já ocupavam essas funções já há bastante tempo, e aí houve essa alternância e aquela reação inicial se transformou em surpresa pelo desempenho e pelo estilo seu pessoal de gestão. E aqui eu acredito muito a esse sucesso, a esse espírito conciliador que você tem. A questão que eu coloco é relacionada ao aprendizado. O gestor público que chega do turismo e que tem a chance de estrear no AFIT, participar das feiras internacionais, Ronald Asro, há um ano atrás, Ronald Asro hoje, me fala do que foi essa evolução sua como profissional, como gestor público, conhecendo o mundo fabuloso do turismo. Magravida, primeiro, para mim, pessoalmente, foi um crescimento fabuloso. Foi uma oportunidade que eu acho que dificilmente eu teria. Não é surpresa, já que surpresa para o governador, mas para mim não. Eu sou do ramo hoteleiro, então a gente já lidava com isso. Mas se amplia muito quando a gente fala especialmente do Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro é a esquina do mundo, todos se encontram aqui. Os investimentos na área de turismo estão aqui. Então o leque de alternativas que você encontra com todas as pessoas que hoje pensam, vivem e transpiram o turismo, passam pelo Rio de Janeiro. Então é um aprendizado fabuloso, foi uma oportunidade para mim muito grande. Agora eu tive a responsabilidade, tá, de buscar o que a gente tinha feito até agora no Rio de Janeiro, né, e pudesse inserir, tá, todas essas políticas públicas hoje com a harmonia que a gente precisa do mundo e do país, né? Então hoje o nosso país, em relação a outros continentes, a outros países, como a gente vê a crise europeia, a gente vê a crise americana, a gente vê uma pujança em determinados mercados que hoje o Brasil se encontra dentro dele. E a gente viu, Magnavita, que na abertura da ABAV, o ministro fez a exposição de alguns números, de alguns dados, fornecido por uma pesquisa recentemente contratada pelo Ministério. E o resultado da pesquisa foi ao encontro do que a gente está realizando dentro da Secretaria. Quando a gente optou para que a gente fez o lançamento aqui na ABAV do roteiro integrado do Sudeste,
tá? Onde a gente faz ali um roteiro buscando os atrativos nossos do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Sudeste. E logo depois fala, o turismo que hoje tem maior implemento e maior desenvolvimento é o turismo de proximidades, onde tem esse maior fluxo. Então, antes de sair o resultado da pesquisa, a gente já mostra que tem uma ação executiva para isso. Quando a gente prioriza o mercado do Cone Sul, depois indo para a América Latina, depois indo para a Europa, o mercado americano, né, foi a mesma política adotada pela Embratur também. Então a gente vê que a gente está na direção certa. Magna Vita, isso é produto, tá? Eu acho que da responsabilidade, mas também da capacidade da gente ouvir. E a gente ouviu muitos técnicos, ouviu muitas pessoas que vivem, que transpiram o turismo. Agora você contou também um corpo técnico fantástico na Turizil, né? Um corpo profissional. Exato, já são pessoas experimentadas, tá? Que conhecem o Rio e a política pública de turismo há muito tempo. Você passou por lá há muito tempo por lá, então a gente conhece. De forma meteórica, mas fui. Mas são técnicos valorosos e que hoje trabalham com espírito, com a alma, mas com muita força, para poder aproveitar esse momento, não deixar escapar pelos dedos, tá, esse momento de grande visibilidade do Rio de Janeiro. O nosso governador Sérgio Cabral me prometeu em Paris, na entrevista que ele me concedeu, que vai fazer finalmente vai implantar o plano de encargos e salários da Turizil, criar uma justiça na recuperação salarial dos técnicos da Turizil, onde ele foi diretor também. Exato. Como é que está esse andamento, essa interlocução com o governador? Reivindicação já de muito tempo desse corpo técnico. Ultimamente tivemos uma reunião com o secretário de Planejamento, Sérgio Rui, onde já foi entregue para ele, tá, a possibilidade da solução para o projeto de cargos e salários, que é um reconhecimento de toda esse desprendimento e envolvimento desses servidores hoje da Turizil. Claro que hoje você depende de um encontro de contas entre a capacidade hoje de absorção do que você investe e do que você tem a pagar. Então, foi entregue, está sendo analisado e pelo que o governador, se dependesse somente da vontade do governador, a gente já teria isso em mãos. Como são uma série de variantes que envolvem essa decisão, nós cremos que para muito pouco tempo teremos a resposta dessa demanda que é solicitada pelo corpo técnico. Eu vou pedir mais um intervalo comercial, que eu faço um apelo, governador. Nós conversamos, eu tenho gravado essa entrevista sua lá em Paris, governador. Vamos olhar com carinho para o corpo técnico da Turizil. O senhor conhece profundamente aquele corpo funcional e os salários lá estão aviltados. A gente está precisando ali fazer, porque é um pessoal que dá sangue, né, Ronaldo? A gente vê a participação da feira. São pessoas que estão na Turizil trabalhando há décadas com muita dedicação, com muito carinho e que merece ter esse reconhecimento. E eu tenho certeza que o Sérgio vai saber fazer esse reconhecimento na hora certa. Eu vou pedir um intervalo comercial e eu quero falar de política, principalmente a política do Rio de Janeiro. Você acaba de emplacar 7 prefeitos e entre eles o prefeito de Búzios, uma cidade importantíssima. Vamos falar sobre isso depois do intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magna Vita. Nesse último bloco, Ronaldo, eu quero falar de política. Você é o presidente do PSC. O PSC tem sido um partido da base de apoio do Sérgio Cabral desde o primeiro momento que fez parte da colisão. E fala desse último pleito. 7 prefeitos eleitos pelo partido, vários vereadores, aliás, o terceiro vereador mais votado, com exceção de um que foi ex-prefeito do Rio de Janeiro. Aliás, ele teve ali pau a pau com o ex-prefeito do Rio de Janeiro, que mostra a força política do seu candidato. E prefeito da cidade de Búzios, uma cidade turística. Como é que você avalia esse crescimento, essa capilaridade que o PSC ganhou, não apenas no Rio de Janeiro, no estado do Rio, mas em todo o Brasil, e agora tendo disputado, inclusive, a prefeitura segundo turno lá de Curitiba. Magna Vita, mais uma vez, não existe mágica, né? Existe trabalho, existe empenho, existe transpiração para a realização. E esse trabalho que vem sendo feito no Rio de Janeiro e no Brasil, em torno do Partido Social Cristão, é um processo de muito empenho e de muito trabalho. Então, hoje, nessas eleições municipais aqui no Rio de Janeiro, nós participamos em todos os 92 municípios. E nós temos essa característica de ter uma visão bem ampla, tá, do estado do Rio de Janeiro.
e houve a participação, o envolvimento de todos os agentes políticos do partido, tá? Os 3 deputados federais, os 3 deputados estaduais, conjunto hoje de vereadores, né? A nossa bancada hoje na Câmara de Deputados, nosso senador também, desse envolvimento para que a gente pudesse olhar pontualmente cada município. E a gente tem uma joia da coroa, tá? Dos 7 municípios que hoje nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, entre eles Lajes do Muriaé, São Francisco Tabapuana, Rio das Ostras, tá? Que é mais uma bela cidade, né? Foi 67% do eleitorado, Casimiro de Abreu, Cachoeiras de Macacu, Mesquita e também Búzios, né? Doutor André lá, né? Doutor André, que para muitos foi muita surpresa, mas que ele ali é o perfil do que Búzios precisa. Precisa de uma pessoa apaixonada por Búzios, mas que seja um profissional com dedicação para buscar os melhores quadros de profissionais para fazer aquela cidade hoje que tem uma visibilidade internacional, tá? Mas que quando você vai ver o dia a dia dela, passa por sérios problemas básicos, problemas de infraestrutura, de saneamento, de educação, de transporte. Então não seria difícil a gente buscar um perfil que pudesse encontrar soluções, apresentar soluções, tá, para aquela população. E foi reconhecido. Então hoje traz também, não só para o doutor André, que é o prefeito lá de Búzios, mas para todos os agentes do PSC a responsabilidade de fazer aquela prefeitura uma prefeitura referência de governabilidade do PSC. Nós estamos falando para o Brasil, através da rede CNT, o Programa Nacional, e o PSC no governo da presidenta Dilma. Depois das eleições, essa vitória e capitalidade do PSC já o habilita para ocupar um ministério do governo, né? Como é que o partido vê a possibilidade? Porque existe uma coligação no plano federal que leva o PSC a ter algumas parcerias. Exato, o partido é da base aliada hoje do governo, teve uma participação, nós temos quadros, tá, fabulosos, mas nós guardamos com muita preciosidade essa independência, tá, nas articulações e nas posturas do partido mediante os projetos que são apresentados à Câmara. Então hoje são 17 deputados federais e o nosso senador Eduardo Amorim, lá de Sergipe. E é uma bancada hoje, né, de dimensões, tá, não tão grande quanto partidos mais tradicionais, mas hoje é uma bancada que já é importante na decisão de vários fatores. Temos sido procurados também pelo governo federal, a nossa liderança tem estado atenta na procura também com o governo federal, tem quadro para isso, mas não tem sido ponto exato, não tem sido um ponto definitivo da busca de ministério. Mas tem um bom relacionamento com o PTB e com o PR também. Exato. Os outros 3 formam um bloco. Exato, existe hoje esse bloco informal entre esses partidos que trazem para si, né, a decisão de muitos pontos que são colocados lá. Se chegar ao ministério, o partido tem quadros para indicar um ministro. Hoje o partido tem quadro, está maduro para isso. Tá? Tem pessoas de alta capacidade que têm o seu entendimento do que é a coisa pública, do que é o bem público, tá? E tem a responsabilidade também do bem fazer. Então não tem sido ponto definitivo para uma negociação. Haja visto que a gente quer guardar essa nossa independência. Mas é claro que o PSC tem muito a contribuir, tá? Para que o Brasil possa continuar no seu desenvolvimento, isso é fato, e a gente está presente nesse momento. Ô, Ronaldo, eu queria finalizar mostrando ao nosso telespectador. Eu espero que o PSC, antes, só para finalizar o governo, lógico, entrar no mapa, espero que o PSC tenha esse reconhecimento do governo da presidenta Dilma e realmente, quem sabe, vir buscar no Rio de Janeiro um quadro para ocupar um ministério importante. Temos bons quadros aqui, realmente. Começar pelo secretário de Turismo no Rio de Janeiro. Eu queria mostrar aqui o mapa turístico, esse lançamento que foi realizado aqui, o Descubra o Estado do Rio de Janeiro. Aliás, um material, Ronald, como eu vejo, há muito tempo que eu não vejo um material tão expressivo sobre o Rio de Janeiro como esse, contemplando todas as regiões, uma belíssima ferramenta que mostra que o Rio de Janeiro é muito mais, Ronald, do que apenas o Rio de Janeiro capital. Quer dizer, você tem um país, verdadeiramente, uma diversidade geográfica dentro de um país e com acessibilidade, porque tudo muito perto, né? É fantástico. Exato. Poder fazer turismo no Rio de Janeiro. Né? A gente vê aqui, o nosso Rio de Janeiro é um estado pequeno em relação a outros estados da nossa federação,
Mas a gente tem essa capacidade num ciclo aí de menos de 200 quilômetros, ou seja, de até 2 horas, a partir da capital, tá? Você contemplar, tá, belezas da Mata Atlântica, belezas serranas, um litoral, é o terceiro litoral hoje do Brasil, tá? Uma plataforma submarina maravilhosa, e esse mapa, junto com a Secretaria de Ambiente, contempla todas as unidades de conservação que hoje temos dentro do Rio de Janeiro, tá? Priorizamos os municípios com as suas vocações turísticas, mas não deixamos de constar os 92 municípios hoje do estado do Rio de Janeiro. Cada município tem ali alguma coisa guardada de bela, de atrativo, para poder mostrar para o turista passante ou que vai visitá-lo. Claro que Paraty, Angra dos Reis, Búzios, Petrópolis e a nossa capital é o cartão de visita do estado do Rio de Janeiro. Mas o nosso interior é belíssimo e espera vocês de braços abertos. Ronald, você também, Magdalena. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela equipe que você tem, Guto Graça como excelente publicitário, o reconhecido publicitário Guto Graça como seu diretor de marketing, o Marucci, o Marcos Paz, o Marcos Pereira, enfim, uma equipe que você montou na Secretaria e na Turizil de primeiríssima linha. Parabéns e chegamos ao final, Ronald. Infelizmente nosso tempo chegou ao fim. E aqui parabenizando pelo seu trabalho, esse trabalho que, graças ao empenho do governador Sérgio Cabral, transforma ainda mais o turismo numa atividade prioritária para a economia do Rio de Janeiro, para a economia fluminense. Até a próxima semana, quando estaremos de volta com o programa Agnavit, programa em rede nacional pela CNT para todo o Brasil e hoje em clima de feira da ABAP.